Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje um dia agitado, a gente teve resultado da inflação nos Estados Unidos, a gente vai comentar sobre isso e eu vou trazer um pouco mais da minha visão sobre o longo prazo, o que eu enxergo do mercado, se estamos ou não formando fundo, se já batemos o preço mais barato ou não. Vou falar tudo isso no vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer uma análise um pouco mais do longo prazo, a gente vai ver os dados on-chain, a gente vai entender mais da ponta de investimento. Porque isso simplesmente hoje é um dia altamente volátil no mercado e vocês sabem que eu não opero nesses dias, eu não opero no curto prazo, não entro em operação de trading exatamente quando a gente tem notícias dessa maneira, porque a gente tem um mercado mais para macaco velho. E quando eu digo macaco velho, não é só em experiência, mas é simplesmente em bagatelas mais pesadas. Tem uma velha máxima no mercado que ela é: compre no boato e venda no fato. Tem muitos players grandes que operam dessa maneira, eles se antecipam ao movimento e como a gente tem um resultado hoje, como a gente tem um fato hoje, a gente pode ter players mais velhos vendendo a mercado para dar desespero, para simplesmente pegar a liquidez da sardinha, porque a sardinha ela espera sair a notícia para depois ela operar, enquanto o player mais pesado, o player mais macaco velho, ele se antecipa a movimentação. Ou seja, se ele acha que a inflação ela vai vir menor do que o mercado está precificando, ele começa a se antecipar ao fato antes dele acontecer. Quando o fato acontece, é momento dele fechar sua operação. Então, hoje não é um dia que eu vou trazer análise para vocês do curto prazo, hoje não vou trazer análise de trade, mas vou trazer análise para vocês de como que tá todo esse ciclo do mercado, beleza? Bom, para quem não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E hoje a gente vai ver um pouquinho dos dados on-chain aqui. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força. Bom, primeiro ponto, a gente teve o resultado da inflação nos Estados Unidos, veio exatamente o que o mercado estava esperando 0,5% de aumento para dezembro, e a gente teve algo interessante. No mês de dezembro a gente teve um mês deflacionário. Esse dado aqui foi muito interessante da gente ver. O mercado esperava que a gente fosse ter um mês sem inflação, só que a gente acabou tendo um mês deflacionário. Isso daqui é muito bom. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu já sinto na pele que realmente a inflação ela tá indo embora. A gente vê os preços reduzindo. Cara, combustível reduziu muito, foi uma das coisas que mais reduziu aqui nos Estados Unidos, e a gente sabe que o combustível ele vai impactar em várias outras coisas, porque ele é o começo da cadeia. Todos os alimentos, todos os produtos dependem do combustível para o frete, e o frete está envolvido no custo, então se a gente tem o combustível caindo, a gente tem várias outras coisas caindo também, beleza? Então isso a gente está sentindo bastante. O que ainda continua bem apertado é o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, mas, no meu ver, isso é algo positivo. A gente tem um mercado de trabalho ainda bem aquecido e a inflação reduzindo. Na minha opinião, eu acho que a gente pode sim ter o tal do soft land, que tanto o Jerome Powell ele quer, né? O sonho dele é fazer o soft land exatamente nessa parte do ciclo. Mas eu não quero entrar tanto nisso em macroeconomia com vocês, até então, porque eu sou analista de cripto e não um analista de macroeconomia, beleza? Bom, quando a gente olha aqui para o mercado americano, a gente vê que ainda não abriu, são 9h20 aqui nos Estados Unidos, abre 9h30, eu tô olhando para futuros aqui, mas a gente vê que o futuros já tá com uma barra verde aqui, a gente só tem que dar continuidade nessa barra para mostrar que a notícia, ela trouxe ânimo, ela trouxe ponta compradora para o mercado. Só que repare que a gente está exatamente na linha de tendência de baixa do ciclo. Então, cara, nessas regiões tenta ficar fora do mercado, deixa, cara, se o mercado subir, se o mercado, cara, deixa, porque aqui é um ponto de decisão do mercado, é um ponto aonde ele pode ou rejeitar essa linha, voltar a cair, ou fazer um rompimento. Então deixa romper. Olha só como que nesse dia a gente teve um falso rompimento, no mesmo dia rompeu, no final do dia devolveu. Cara, espera o candle fechar, espera as coisas andarem. Olha só, o candle hoje tá batendo nessa região no S&P, cara, espera fechar o candle
de hoje, espera fechar o candle de amanhã também, para você ter mais uma noção melhor do direcionamento. Amanhã, sexta-feira, para você ter um direcionamento melhor do mercado, beleza? Então, cara, eu falo até com vocês que não operar também é operar o mercado, beleza? Eu gosto muito dessa narrativa. Quando a gente olha para S&P, tá batendo em resistência. Quando a gente olha para Nasdaq, também tá batendo em resistência, tá batendo na linha de tendência de baixa também. Cara, deixa o mercado andar hoje, deixa o mercado se movimentar, beleza? Mas a gente vai falar sobre as criptos, que é o que mais interessa aqui para nós. A gente vê que o mercado tá subindo, o BTC tá subindo bastante, só que estamos em ponto de resistência também, ponto de decisão. O que a gente tem que acompanhar é como que o mercado vai se comportar no dia de hoje. Cara, candle aberto para mim não significa nada. Eu preciso do candle fechado para saber qual que vai ser esse candle. Não adianta eu vir aqui e falar para vocês que a gente está fazendo um candle comprador, um candle de força. Não adianta eu falar para vocês que a gente está fazendo um candle com sombra vendedora. Não adianta eu falar para vocês que a gente está fazendo um candle de indecisão. Cara, não adianta nada disso. Por quê? O candle não fechou ainda. O mercado está movimentando. Deixa o candle fechar para a gente entender o que vai acontecer. Só que toma cuidado. Vai ter FOMO exatamente no dia de hoje, Fear of Missing Out, porque você tá vendo o mercado subir, se você estiver fora do mercado, cara, obviamente você vai estar pensando, putz, eu poderia ter comprado o BTC a 16 mil dólares. Cara, você tá pensando isso? Beleza, tá tudo normal, porque investidor será um eterno arrependido. Guarda isso, anota isso daí. Investidor é um eterno arrependido. Por quê? Você se arrepende de não ter comprado mais, você se arrepende de não ter comprado, você se arrepende de não ter vendido, você se arrepende de não ter vendido mais. O tempo inteiro você pode fazer melhor. Sempre vai ser assim, cara. Todos os seus dias você vai ser um eterno arrependido dentro do mercado financeiro. Você precisa saber disso e simplesmente trabalhar isso dentro de você, cara. Ser um arrependido no mercado, tá tudo bem, não faz problema nenhum, cara. A próxima operação eu entro, eu perdi a operação, você tem que aceitar também perder o jogo, beleza? Se não entrou na operação, não entre nesse momento, cara. Eu já tô falando há alguns dias com vocês que o RSI de 4 horas estava em sobrecompra. Olha só quem que chegou em sobrecompra exatamente nesse momento, o RSI do diário. Isso daqui é muito bom, tá? Se a gente olhar para trás do RSI do diário, vocês vão perceber que a gente nunca chegou com RSI acima de 70 durante todo o bear market, porque a gente não tinha força compradora suficiente para trazer o RSI nessa região. Veja que o RSI sempre rejeitava em regiões mais baixas. Isso daqui é um excelente sinal para o longo prazo, porque a gente está com exaustão na ponta vendedora. Como que eu sei que a gente está com exaustão na ponta vendedora? Porque se eu puxo o semanal, a gente bateu em sobrevenda, ou seja, a gente teve exaustão da ponta vendedora. E quando eu olho para o gráfico diário, eu vejo que é a primeira vez que o RSI chega nesse patamar. Obviamente, a gente precisa esperar o candle fechar aqui. Se ele fechar no vermelho, o RSI ele pode recuar um pouquinho aqui, mas mesmo que ele recue um pouquinho, cara, se vier uma grande queda na data de hoje, o RSI vai voltar lá para baixo e esquece o que eu tô falando. Por isso que é importante aguardar o fechamento do dia. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente está chegando em patamares mais altos do RSI. Isso daqui é positivo, porque mostra que os compradores estão entrando para o mercado, estão tomando o território dos vendedores. Quando a gente tiver um bear market, é comum a gente ver o RSI só chegando em região de sobrevenda e não chegando em região de sobrecompra. Quando estamos no bull market, é comum a gente ver o RSI chegando em sobrecompra e não chegando em sobrevenda. Isso porque a força vigente daquela movimentação
é exatamente a quem vai dominar o mercado. Olha só, durante a bull run, durante a fase de bull run do mercado, o mercado subiu aqui ó, na bull run, a gente não tem o RSI entrando em nenhuma fase da bull run no gráfico diário, ele não entra em sobrevenda. Sobrevenda é abaixo dos 30 aqui, ó, nessa região preta. Ele não entra nessa região preta, ele vai começar a entrar nessa região preta aqui, na região de sobrevenda, somente quando a gente perde a força do ciclo, beleza? Então, durante a bull run, é comum a gente não chegar em sobrevenda e só trabalhar em sobrecompra, como durante o bear market é comum a gente trabalhar em sobrevenda e não trabalhar em sobrecompra. Ver o mercado entrando em sobrecompra pode ser uma reversão de tendência. E por que eu falo que também pode ser uma reversão de tendência? Porque estamos tentando fazer o rompimento das médias, média de médio prazo e média de curto prazo. Cara, não interessa o número da média, você pode adotar a média que você quiser, se você quiser adotar 19, 20 ou 21, não vai fazer diferença nenhuma. O que você tem que saber é que você precisa olhar para as médias, uma para curto prazo eu falo de 7 a 21, e médio prazo, cara, vai ser, sei lá, de 60 a 100 mais ou menos. Eu olho para 21 e 80 ali, eu gosto desses dois números, então eu olho para essas duas médias, beleza? O preço está rompendo essas duas médias. Se a gente continuar dessa maneira, a gente vai ter o cruzamento das médias na próxima semana. O mercado precisa andar um pouquinho mais e isso pode ser reversão de tendência. Isso falando mais para ciclo de mercado. Eu não acredito que a gente vá simplesmente fazer uma bull run. Tem pessoas que acham que o mercado anda em linha reta para baixo, linha reta para cima. Ele não anda assim, ele anda em fases. O mercado sobe aos poucos, lateraliza, tem bear market, tem bull market, a gente tem fases do mercado. Eu não acredito que 2023, no primeiro semestre, a gente vá ter bull run. A gente pode ter uma alta expressiva, seja uma alta até uns 30 mil dólares mais ou menos, pode acontecer. Pode, mas eu não acho que a gente vai voltar para 40, 50, 60. Cara, esquece. Isso não vai acontecer no primeiro semestre de 2023. 2024, no finalzinho de 23, pode ser que a gente chegue nessas regiões de 50, de 60, porque a bull run vai estar lá marcada para 2024, 2025 por conta do halving. Até lá, a gente pode ter um mercado mais lateral. Esse mercado mais lateral não significa que ele não possa subir. Acredito que, cara, a gente pode ter lateralização enquanto a gente tiver entre os 30 mil dólares, que foi esse fundo perdido aqui, e os 15 mil dólares, pode ser essa fase de lateralização, como lá em 2018 a gente teve essa fase. Olha só, se a gente olha para 2018, cara, o mercado simplesmente subiu aqui no início de 2019 e quando a gente olha para o final de 2019, a gente estava perto do fundo novamente. Ou seja, subiu em um semestre, caiu no outro semestre. Isso daqui foi uma lateralização anual. E daqui para frente, beleza, daqui para frente ele seguiu a sua bull run. Só que se você olhar aqui, ó, dentro dessa lateralização, pô, a gente teve uma alta de 300%, como a gente também teve uma queda de 70% dentro de um ano só. Isso, olhando pro anual, foi uma lateralização, beleza? Eu não acho que a gente vá voltar um ciclo tão rápido assim, não acho que o mercado vá fazer isso, isso daqui é opinião minha, tá? Não acho que, olha só a data ali, final de 2023, não acho que a gente vai estar na região de all-time high. Eu acredito mais em uma lateralização, uma acumulação. Acumulação não, né? Porque fase de acumulação a gente está tendo exatamente aqui no ciclo quando a gente olha para os dados on-chain. Só que eu acredito em um mercado mais estável. Não acredito que a gente vai perder os 15 mil dólares. Para mim, os 15 mil dólares, ele pode ter sido a agulhada máxima que a gente deu no mercado. A gente está em fase de capitulação abaixo dos 22 mil dólares. Então, abaixo dos 22 mil dólares é fase de capitulação. E eu vejo que os 15 mil dólares está se mostrando um excelente candidato para ter sido o fundo do mercado. Porque a gente, no price action, a gente tem grandes volumes, a gente tem o RSI entrando em sobrevenda exatamente nessa região. Quando a gente puxa os dados on-chain, a gente começa
haver pontos interessantes nessa região. O que é pontos interessantes? A gente tem o MVRV mostrando o preço super descontado, a gente tem o NUPL em fase de capitulação também, quando a gente está dentro dessa região aqui, ó, mesmas regiões que foi lá em 2018, que a gente também deu uma agulhada em 2020. Isso daqui, para mim, é fase de capitulação. Eu não estou preocupado com preço mais barato. Muitas pessoas me perguntam, pô, Gui, você acha que já foi o preço mais barato? Você acha que eu devo dar all-in? Cara, eu não acho que você deve montar uma estratégia desse tipo. O meu jogo não é esse, tá? Tem players que gostam de querer acertar o olho da mosca, de tentar acertar o olho da mosca. Cara, eu respeito e eu admiro quem consegue acertar o olho da mosca. Só que eu não consigo. Eu não criei um setup para mim que me faça acertar o olho da mosca, tanto na entrada quanto na saída. Eu não espero o sinal perfeito. Eu não sou o cara que vou ficar esperando pelo movimento do cruzamento da média tal, para poder fazer aquela entrada de 60%. Cara, eu não vou esperar isso. O que eu vou fazer? Qual que é a minha estratégia para o ciclo? É simplesmente, entrou na fase de capitulação do ciclo, eu começo a comprar, eu divido o meu capital e eu vou fazendo aportes. Eu vim fazendo isso, cara, desde julho. Eu tô fazendo isso, entrando no mercado. Para quem é da comunidade on-chain, tem acesso exatamente à minha carteira, sabe que eu me expus ao mercado, que eu vim comprando. A gente teve essa queda, comprei mais um pouco, teve notícia de que a FTX ia ficar insolvente, comprei pesadamente, depois o mercado caiu um pouquinho mais, comprei mais um pouquinho só. Então, cara, eu vim comprando durante essa fase, porque para mim, quando esses gráficos aqui embaixo estão vermelhos, é fase de capitulação. E é exatamente isso que eu vou fazer. Na fase de capitulação, eu vou distribuir meu capital, vou comprando aos poucos, vou montar uma estratégia de DCA dentro da capitulação, não durante o bear market, dentro da capitulação. Monto DCA, monto minha carteira, beleza? E vou sentar a bunda na cadeira e vou esperar pro longo prazo, beleza? Tem a diferença do investidor pro trader. Essa semana a gente estava falando bastante de trader, que eu abri e fechei a operação aqui e ali, mas eu tenho o lado investidor também. Vocês sabem, maior parte do meu capital está dentro do investimento. Eu gosto mais de jogar esse jogo do investimento, do jogo do ciclo do mercado. Porque olha só, se eu pegar o ciclo do BTC, cara, uma movimentação de alta entre capitulação que a gente tem aqui e euforia que a gente tem aqui em cima, cara, entre essas duas regiões, se eu faço um custo médio aqui, eu faço uma saída média ali, eu tenho quase 1000%, 10 vezes de multiplicação, beleza? Então, pensando nisso pro longo prazo, a gente está muito saudável. Outra coisa que eu olho é o long term holder pro longo prazo. Olha só como que o supply na mão do long term holder, cara, bateu all time high. Eu venho falando isso daqui com vocês, já tem meses já. O long term holder segue acumulando. Olha para 2015, olha para 2018. Qual que é o comportamento do long term holder? Acumulação. Ele acumulou durante esse ciclo. Então, pro longo prazo, a fase de capitulação, ela tá extremamente saudável. A gente está constituindo a fase de capitulação. Agora, isso que eu tô falando com vocês aqui, de que, pô, o RSI tá chegando em sobrecompra, a gente está tendo uma exaustão da ponta vendedora, a ponta compradora tá aparecendo no mercado, cara, isso tudo é muito positivo, porque no price action eu começo a ter informações positivas. Então, se eu estou olhando para o longo prazo, se eu estou olhando para o ciclo do mercado e pensando em uma porrada de 1000% que levou, cara, 600 dias, indifere o que está acontecendo no dia de hoje. Cara, hoje é um dia de notícia. Compre no boato, venda no fato. Você vai querer entrar no meio de um FOMO desse, cara? Não entra no FOMO, espera o mercado. Eu falo bastante com vocês, galera, entra em retração, entra em pullback, espera o mercado movimentar, deixa o mercado andar, deixa o mercado subir e quando o mercado começar a cair, você faz a sua entrada.
A análise on-chain, ela te mostra o ciclo do mercado. Cara, com a análise on-chain, você não vai comprar topo e você não vai vender fundo também. Você não vai fazer essas cagadas se você souber usar a análise on-chain. E o price action, a análise gráfica, ela vai te ditar pontos. Aonde você consegue comprar, aonde você consegue vender e como você consegue fazer. Cara, você pode jogar uma moeda pro alto aí hoje e decidir se cair cara você compra, se cair coroa você vende. E você pode dar sorte, cara. Você pode fazer lucro nessa operação, simplesmente jogando uma moeda. Só que ser estratégico é diferente. Eu falo, as pessoas me perguntaram hoje no canal do Telegram, cara, é hora de comprar? O mercado pode subir mais? Claro que o mercado pode subir mais. A gente pode dar uma porrada aqui, ó, no dia de hoje ou no dia de amanhã, cara, até aqui em cima, até 20 mil. A gente pode dar uma alta aí expressiva de 15%? A gente pode, o BTC já fez isso já. Só que eu não entro esperando esse fato acontecer. Eu entro com base em análise técnica. A análise técnica me diz: não compre nessa região, venda nessa região. Olha só, resistência, não compre nessa região, venda nessa região. Então, se o mercado der uma porrada aqui para cima, é o que eu falei, se jogar a moeda pro alto, você comprar, você pode dar sorte, mas não tem nenhum dado ao seu favor de que comprar nessa região é uma região interessante, beleza? Deixa o mercado subir, deixa o mercado formar o topo, na hora que ele formar o topo, você traça a Fibonacci da onde for e você vê aonde que você faz a entrada na retração, beleza? Então, pro longo prazo, super interessante. Quando eu olho aqui, ó, quem está movimentando o mercado nesses últimos dias aqui, né? Se eu puxar, olha só, a gente tem grandes movimentações de moedas mais curtas, né? A gente tem pequenas movimentações ali, ó, 4%, 2%, 15%, a gente tem uns 20% aí mais ou menos de moedas mais antigas, a gente está tendo fase de capitulação dentro dessa região, aonde a gente vê realização de moedas mais antigas também. Olha só, isso daqui, ó, é igual 2018. Olha só, quando a gente olha para 2018 e que a gente teve o breaking down ali, olha só, o mercado também tem essa fase de capitulação dessas moedas mais antigas sendo distribuídas. Isso daqui se chama os arrependidos. Arrependidos de não ter vendido no topo, não é porque você comprou há 3, 5 anos atrás o ativo que você sabe como funciona o ciclo. Eu já vi muita gente, eu conheço muita gente, na verdade, que comprou em 2020, durante ali o bear market, durante o crash que a gente teve ali, eu conheço muita gente que comprou e não realizou lucro nos 60 mil dólares, nos 50 mil dólares, não realizou, tá com essa parada na carteira até hoje e vai segurar para o próximo ciclo. Só que às vezes essa pessoa precisa dar alguma dor de barriga, dar alguma coisa, ela acaba realizando, beleza? Então a gente chama isso de fase de capitulação. A gente tá passando pela fase de capitulação, ainda a gente tem um pouco de moedas antigas sendo vendidas. Se a gente olhar para o Accumulation Trend Score, a gente consegue ver o que está acontecendo. Sempre que a gente tem um breakdown, a gente tem fase de acumulação. Essas bolinhas pretas, elas são mais acumulação. As amarelas são distribuição. E as laranjas são intermediário. Está na metade aqui do Trend Score. Quando a gente olha para o que aconteceu ali quando a 3AC quebrou, a gente teve uma fase de acumulação, o mercado bateu os 19 mil dólares ali, os 18 mil dólares, e quando o mercado subiu, começou a subir ali para os 23 mil dólares, 24 mil dólares, a gente começou a ter uma distribuição bem forte. Olha só como que ficou bem amarelado essa região. Teve distribuição, é bastante pressão de venda, menos acumulação, e o mercado começa a derreter. A gente teve a quebra da FTX, o mercado acumulou bastante, como sempre, depois que a gente tem as porradas para baixo, a gente tem a fase de acumulação, e agora a gente está subindo e está ficando interessante, porque não está tendo distribuição. A gente está aqui, ó, a pontuação está entre 40, 39, 39, pô, a gente tá falando que está mais acumulando do que distribuindo, beleza? Se a gente olha aqui, ó, por exemplo,
pontuação 1 é acumulação. Quanto mais próximo de 1, mais acumulação a gente está tendo, beleza? Então a gente está tendo ali 40%, 39%, a gente está tendo um pouco de acumulação e um pouco de distribuição. É o que eu falei, o mercado está meio neutro, beleza? Não está como nessa fase aqui, ó, que a gente estava com bastante distribuição. Então isso daqui mostra algo saudável que está acontecendo depois da queda até os 15 mil dólares, que não estava acontecendo quando a gente teve ali a queda até os 18 mil dólares. A gente teve bastante distribuição nessa região aqui. E se a gente olhar para esse gráfico aqui, para o supply and profit, a gente consegue ver que teve uma grande acumulação aqui embaixo. Olha só, a gente tinha o supply and profit mais ou menos ali em 60% antes da FTX quebrar. E veja que depois que a gente estava falando que o preço estava ali mais ou menos em 22 mil dólares, e depois que a FTX quebrou, a gente veio parar nos 15 mil dólares, hoje o preço está nos 18 mil e a gente tem os mesmos 60% no lucro, ou seja, mais ou menos 13% do supply desceu para essa região. Isso daqui, ó, eu mostro bastante para vocês exatamente no padrão de perfil. Quer ver? Deixa eu só puxar aqui, ó. Apagar essas coisas aqui, ó. Quando a gente olha para o perfil de volume, olha só, a gente consegue ver que o supply desceu muito para essa região. Esse perfil de volume te mostra aonde estão as maiores negociações por preço. Aqui a gente tem um volume no tempo e aqui a gente tem um volume no preço. Veja só como que o supply desceu bastante para essa região aqui, ou seja, a gente tem bastante interesse de compra nessa região. Grande candidato para ser formação de fundo do mercado, para ser preço mais barato, para o mercado se segurar nessa região e reverter a sua tendência, beleza? Então tudo que eu tô falando com vocês aqui, cara, é simplesmente pensando no longo prazo. A gente subiu nessa movimentação aqui, ó. Olha só, a gente subiu bastante. O que tem que acontecer para o mercado ficar saudável? A gente entrou em sobrecompra, então o que o mercado precisa fazer? Um pullback, precisa esfriar. Então a gente tem que fazer uma retração, o mercado ele anda em ondas, ele anda em fases, a gente tem que fazer uma retração sem que a gente perca, por exemplo, os 17.100 ali. O mercado retraiu, rejeitou essa região porque está em resistência? Tá tudo bem, tá dentro do jogo. A gente subiu bastante, pode retrair, tem espaço para retrair até essa região, para depois voltar aqui e fazer exatamente um pivô de alta. O mercado pode fazer o que ele quiser, cara. Ele ainda não formou o topo. Quando ele formar o seu topo, quando ele tiver uma rejeição dentro de uma região, olha só, a gente veio subindo e não formou topo ainda. Quando ele formar topo, você traça uma Fibonacci, entende até onde o mercado pode retrair. Se você quiser fazer aporte, você vai entrar dentro da retração, mas você não vai entrar dentro da movimentação de alta. Você vai entrar dentro da retração, beleza? Então, olhando pro longo prazo, a gente está favorável sim para a gente constituir o fundo do ciclo, o fundo do bear market. Cara, eu venho batendo nessa tecla com vocês desde o momento que a gente entrou em capitulação. Se você não consegue compreender como um investidor pensa, um investidor ele não pensa no preço mais barato, ele não vai pensar no olho da mosca, ele vai simplesmente pensar em uma estratégia de comprar. Você sabe o que significa acumulação? Acumulação não significa dar all-in no mercado. Nenhum investidor pesado dá all-in no mercado. Uma que ele não pode fazer isso. Por que ele não pode? Colocar uma ordem de 1 milhão de dólares para comprar BTC, ele sobe o preço e ele não consegue pagar aquilo que ele quer pagar. Então, fase de acumulação significa uma fase aonde você vai acumular. A própria palavra já diz. Uma fase aonde você vai estar comprando e estocando. Fase de distribuição é uma fase aonde você vai distribuir. Esse é um jogo do investidor. Não é o ponto de vender e o
ponto de comprar que o investidor pense. Investidor tá falando no longo prazo. O trader, cara, é outra coisa, cara. Eu venho a semana inteira eu trouxe para vocês análise do curto prazo. Falei que tava operando Matic, falei que tava shortando Solana, isso daí a gente tava falando durante a semana inteira, a gente veio trazendo essas análises de curto prazo. É um outro mindset, você tem que saber separar que jogo você vai jogar. Você vai jogar o jogo do curto prazo? Você vai jogar o jogo do longo prazo? Que primeiro, se você for jogar o jogo do curto prazo, se você for ser um day trader, se você for ser um position trader, você não vai olhar para gráfico diário, você vai olhar para gráfico de 4 horas. Se você for um swing trader. Se você for um day trader, cara, você vai olhar para gráfico de 5 minutos. Então, cada um é um jogo, cada um vai ser uma coisa diferente, vai ser uma interpretação diferente. Cada gráfico, ele é um bicho, ele tem uma análise, ele é um ativo diferente. Beleza? Isso a gente falando para o BTC, falando para o longo prazo do BTC. Só dando uma passadinha aqui no Ether, só para vocês darem uma olhada também. Ether também entrou com diário em sobre compra, a gente pode ter uma retração aí nos próximos dias. Eu estou esperando uma retração, principalmente em Matic. Matic é um ativo que eu estou esperando uma retração para o curto prazo. Fiz uma venda nesse candle aqui. Tinha comprado uma Matic aqui ó, no curto prazo aqui embaixo. Fiz uma operação, um tradezinho ali super rápido. E eu estou esperando o Matic dar um recuo, esfriar o RSI no 4 horas para eu poder fazer uma nova entrada. Então eu estou esperando que o mercado faça um recuo. Ether também, cara, precisa fazer um recuo. Tudo tá em sobrecompra, galera. Tudo. BTC, Ether, Matic, tudo tá em sobrecompra. Só o mercado americano que não está em sobrecompra. O mercado americano ainda pode continuar subindo aí no gráfico diário, mas não acho que ele vai subir tanto assim a chegar a pontos de sobrecompra novamente. Ao menos que a gente faça a linha de o rompimento da linha de tendência de baixa aqui. Beleza? Então, pro dia de hoje, cara, eu quero dizer para você que dias de alta volatilidade é melhor você ficar fora do mercado. Teve resultado de inflação dos Estados Unidos hoje. Fica fora do mercado. Hoje é para macaco velho. Hoje é para quem quer vender. Quem comprou no boato tá vendendo no fato. Não é dia de, cara, tentar operar a notícia. Porque saiba que até a notícia chegar em você, muitas outras pessoas já souberam dessa notícia antes de você. Na hora que a notícia chega em nós, meros mortais, que não somos amigos do rei, cara, a notícia ela já foi espalhada já entre os amigos do reis e eles já fizeram as operações que eles queriam fazer, beleza? Você tem que ser também um pouco malaco no mercado, não seja tão inocente no mercado, achando que você vai ser a primeira pessoa a ter informação na sua mão, beleza? Bom, longo prazo, sigo otimista, sigo com a minha carteira, sigo investido, a galera da comunidade on-chain sabe a minha carteira, sabe como que tá meu posicionamento para o próximo ciclo e para o curto prazo eu estou esperando um pullback aí, porque hoje é dia de fato, dia de venda. Então acredito que aí a gente pode ter um pullback, novas oportunidades aí para operações de curto prazo, beleza? Amanhã a gente tá de volta e a gente continua analisando esse mercado cripto. Um forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!